Pois é, pessoal, veja bem. O que não falta aqui são exemplos de situações que, se não fosse a interferência de Deus, o negócio tinha ficado sério. Gênesis capítulo 31, versículo 42. Olha o que ele diz: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me enviarias agora de mãos vazias. Mas Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Você vê aqui a saga de Jacó com o seu sogro Labão, que até então era o seu patrão, e você vê a situação aqui. A interferência de Deus em determinados momentos da vida é algo de fundamental importância, porque muitas pessoas se aproximam de Deus com aquela mentalidade. Olha, está escrito lá que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas, tudo depois vai ser acrescentado naturalmente. Só que não funciona assim. Por isso que vem a tristeza, a frustração, o desencanto. A pessoa fica decepcionada por conta de uma promessa, um sentimento de exclusão. A pessoa pensa em Deus como alguém que Deus não tem interesse de fazer nada por ela. Então, poxa, você já está vivendo isso na vida. Você é excluído, você é deixado para trás, você sofre trapaças, você geralmente passa por experiências que faz você se sentir um lixo. O mundo conspira para colocar você sempre para baixo, para te rebaixar. E quando você parte para cima de Deus, você é tratado com desprezo também. Então, você vai perdendo a força, a esperança e começa a cair nas ciladas, né? Dos que estão vendendo, né? Vendendo soluções para problemas que não vai ter solução. Ou, no máximo, um paliativo, porque tem coisas que só vai com Deus. Por isso que ele disse aqui. E ele foi claro: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. O que ele apelou aqui? Ele disse: olha, o Deus de Abraão, o Deus de meu pai, que tornou-se o Deus dele por conta dessa experiência pessoal, porque ele estava lidando com seu sogro, ele estava lidando com uma pessoa da família, uma pessoa que sabia do Deus de Isaque, do Deus do pai de Jacó, do Deus do avô de Jacó. Então existia ainda um temor, mas não foi somente por conta disso. Jacó, um camarada imperfeito, apresentou diante de Deus honras imperfeitas. Então o que Deus fez? Ele não negou a justiça, ele trabalhou no caráter de Jacó para abençoá-lo depois. Que é o que acontece com muitas pessoas que se aproximam de Deus. Elas pensam que Deus não ouviu a sua oração, que ele não recebeu a sua oferta, que ele não aceitou a sua presença. Então esse período de silêncio é um período em que Deus está trabalhando em sua vida em conceitos, mudando a sua mente, trabalhando em seu caráter, aproximando a sua natureza, a natureza dele. Isso é muito importante você saber. Por isso que falamos na reunião mais recente, que Deus, ele deu a Saul a capacidade de se transformar em um outro homem. A unção de Deus transformou Saul em um outro homem, mas Deus não compartilhou com Saul a sua natureza, como fez com Davi. Então você que foi chamado para ter uma vida vitoriosa com Deus, ele quer dar para você essa unção, que transforma você em uma outra pessoa, em um outro homem, como está escrito na palavra. Agora, ele quer, acima de tudo, que você seja participante da sua natureza, para que a bênção, essas bênçãos que ele compartilha conosco, essas bênçãos sejam duradouras, o mundo não venha confiscar, não aconteça o que acontece com a maioria das pessoas, que conquistam as coisas, mas por não ter a bênção de Deus sobre o que conquistou, estão vulneráveis a tudo que acontece, as consequências da peste, da guerra e, infelizmente, o que sempre tem acontecido, as consequências de uma administração econômica que traz consequências terríveis para todo mundo. E você está vendo, está sentindo isso na pele agora. Então, a compensação dos prejuízos, para você não ficar de mãos vazias, não ser despedido de mãos vazias, até quando você encerrar a sua participação nesse planeta,
Você deixar problemas ao invés de deixar herança, solução, coisa boa. Não deixa problema, porque sai de mãos vazias. Mãos vazias está dizendo aqui a pessoa que não recebeu a justiça de Deus na terra enquanto visita esse planeta. Então esse homem aqui, ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência é a experiência de milhares de pessoas hoje. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora de mãos vazias. Quer dizer, ele trabalhou para o seu sogro esse período todo e ele seria liberado de mãos vazias, ia ficar no prejuízo, ia passar maus bocados. Isso está acontecendo com muitas pessoas. E aí, meu amigo, parte para aquelas angústias, aqueles litígios judicial, aquela coisa toda, as leis trabalhistas, as batalhas que acontecem na vida, e você vê as pessoas, quando tomam um posto que lhe é de direito, já perdeu até a graça. Então nós vamos apresentar diante de Deus, continuar nesse espírito. Você não pode cruzar os braços, porque infelizmente muitas pessoas são deixadas. Esta é a vida e olhe para ela sem romantismo. Muita gente Deus está entregando ao acaso, ao destino. E não precisa ser assim. Se você tem a palavra do Senhor, nos dando o exemplo de homens que passaram por aqui e que tiveram uma experiência pessoal com Deus incrível. A interferência dele em momentos cruciais, momentos e sem a participação dele nós estamos perdidos por conta das injustiças que há no mundo. Você viu o que está escrito no Salmo 9? No Salmos 9 está escrito que Deus preparou um tribunal para julgar com justiça. E nós precisamos nos apresentar diante dele nesse espírito. Sexta-feira vamos fazer isso novamente. Quem está em Atos, não fica de braços cruzados. Se liga, esteja com a gente nesse espírito. No domingo também é o mesmo espírito. Vamos estar apresentando a Deus esta causa e recebendo dele o revestimento para ter sabedoria, competência, capacidade, desempenho, e essas bênçãos de Deus vêm ao nosso encontro. Falamos aqui, na gravação mais recente, que Deus, ele trabalhou na mente desses homens. Você vê a experiência de Abraão. O que foi que Deus fez na mente daquele homem? Deus ensinou a ele o seguinte: não pegue problemas, não se preocupe, faça somente o que eu te mandei. Potencializa o espírito da honra. Confia em mim. Foi isso que Deus ensinou aquele homem no meio do nada. E ele aprendeu a confiar em Deus no meio do nada. Abraão simboliza aquele homem que, diante de Deus, aprende a se libertar desses problemas que o mundo lança sobre nós. O medo, a insegurança e a angústia. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, você vê a mesma coisa, você não vê solução. Então Deus não ensinou aquele homem a controlar as coisas. Deus ensinou Abraão a confiar nele enquanto honra. E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas que quando precisa de Deus não encontra. E o que é que está acontecendo? Não tem espírito de honra. E é o tipo que quer controlar tudo. Tem coisa que não dá para controlar. Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que não depende. Depois de você ter feito tudo, ainda não dá certo. É nesse momento que precisamos contar com a bênção de Deus. Porque o mundo é injusto. E ele tem o hábito de fazer isso aqui na vida das pessoas que se distanciam de Deus. Dispensar o sujeito de mãos vazias. E aí você vê uma pessoa forte, você vê uma pessoa capaz, você vê uma pessoa que tem um desempenho legal, mas a vida lhe nega a justiça. Então eu falei na sexta-feira, você vê uma mulher forte, você vê um homem forte, você vê uma pessoa que desenvolveu habilidade, tem um caráter de quem merece prosperar na vida. Poxa, mas a vida nega a justiça a essa pessoa. Então você não sabe que aquela pessoa ela teve que fazer para se tornar a pessoa que realmente, a pessoa que é agora. Então, por trás dessa moça, por trás dessa menina, por trás desse rapaz, existia um menino que teve que lutar muito e teve que lutar para ser o que é hoje. E aí você vê, depois de todos esses esforços,
Tem situações que vêm para confiscar a saúde e os bens dessa pessoa. Isso está acontecendo todos os dias. Então isso não precisa ser assim. Então aprender a honrar a Deus, aprender a não controlar a situação nesse espírito da ansiedade e da perturbação, e aproveitar as oportunidades, principalmente essa que está sendo agora apresentada a você. Então sexta-feira, 19 horas, ali comigo, nesse espírito, vamos apresentar nossa vida e nosso destino, receber esta unção que nos transforma em uma outra pessoa e a capacidade de apresentarmos a Deus uma natureza semelhante à dele. Apresentarmos ao mundo uma natureza semelhante à natureza de Deus, num mundo que nos desafia todos os dias a ser igual a ele, porque o mundo, por isso está escrito lá, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem, porque tem situações que vêm contra você que tem o potencial, tem o poder de transformar você em algo semelhante. Você fica raivoso e você começa a reproduzir as injustiças que você recebe da vida na vida dos outros. Isso torna-se um ciclo que não termina mais. Então é um negócio muito ruim. Então, para você estar firme, para não se deixar vencer do mal, para não permitir que o mundo transforme você em algo semelhante, você tem que ser muito forte e ter a bênção de Deus em sua vida. E é nesse espírito que nós vamos buscar a presença de Deus e apresentar diante dele o nosso destino esse final de semana. Então fique ligado e dá uma lida lá na experiência de Jacó com o seu sogro Labão, com o seu patrão, e veja o que aconteceu, veja a vitória que Deus deu a ele e saiba o porquê também, tá bom? Beijo bem grande, sou Miguel Tassi Magalhães, fica com Deus, medita em tudo isso, solte tudo, não controle nada, confie em Deus e honre ao seu nome. E você vai ver que esse ano, apesar de tudo, vai ser um ano vitorioso para você. Isso eu tenho certeza. Se você seguir essas orientações básicas, você será uma pessoa vitoriosa e vai fechar o ano 2022, apesar de tudo, vitorioso. Isso eu tenho a certeza, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo e assiste aí essas ministrações. Você está na geração TikTok, quer ver tudo rápido, né? Então essa ministração que está aí, que eu deixo disponível, as reuniões lá em Atos, é grande, mas medita, né? Procura prestar atenção em cada palavra, participa dessa reunião aí e não deixe que isso seja desperdiçado, porque a plataforma guarda na gaveta quando vê que tem pouco acesso, tem pouco. Então você aproveita isso, vai bebendo dessa fonte, vai deixando que o espírito da oração que nós fazemos ali no momento entre em você, se fortaleça, não desperdice nada, tá bom? Beijo bem grande e até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.